3. Damian Perry. 22 de outubro de 2015 seria um dia tranquilo para Damian Perry, de 23 anos, e Christopher Packin, também de 23 anos. Os dois amigos estavam passando o tempo no apartamento de Christopher em Grants, Colorado. Eles estavam exagerando em duas coisas: álcool e The Walking Dead na Netflix. A série de televisão pós-apocalíptica de zumbis havia estreado cerca de 5 anos antes, e foi um grande sucesso. Mais tarde, o 911 foi acionado, porque Perry, coberto de sangue, tentou atacar uma mulher com faca no prédio de apartamentos. Quando a polícia chegou ao prédio, Perry era detido por 2 funcionários da manutenção. Policiais foram ao apartamento de Christopher Packin. Um detetive disse depois que foi, abre aspas, a cena de crime mais estranha e horripilante, fecha aspas, que ele já tinha visto. Christopher Packin, de 23 anos, estava morto. Christopher foi chutado, socado e atacado com um objeto cortante. A causa da morte foi trauma contundente. Christopher foi agredido com uma guitarra elétrica e um micro-ondas. Damian Perry, de 23 anos, foi preso. Perry também era pai e não tinha antecedentes criminais nem histórico de doença mental. Perry contou à polícia que, enquanto estava sob custódia, eles estavam bebendo e assistindo a The Walking Dead. Então, seu amigo se transformou em um zumbi e tentou mordê-lo. Então, ele o matou. O assassinato bizarro e a prisão viraram notícia no mundo todo. Porém, não achamos artigo de acompanhamento sobre o assassinato. Segundo o site do Departamento de Correções do Novo México, Perry se declarou culpado de homicídio em 2º grau. A duração da sentença não foi informada. No entanto, no Novo México, a pena padrão para homicídio em 2º grau é de 15 anos de prisão. No momento desta gravação, no início de 2016, 10 anos após o assassinato, Damian Perry, de 33 anos, está em liberdade condicional. 2. Michael Sadeghi. Em março de 2018, Dustin Schmidt, de 42 anos, morava com sua parceira, Vicki Brannigan, de 48 anos, em Thornton, Colorado. O casal namorava há mais de 1 ano e 6 meses antes se mudara para a casa que compraram juntos. Eles estavam planejando reformar a casa e vendê-la para que pudessem se mudar para outro lugar. A filha de 13 anos de Vicki, de outro relacionamento, também morava com eles. Quando Vicki conheceu Dustin, ela estava de luto. Cerca de 1 ano antes, seu filho de 16 anos, Skylar, morreu após um acidente de carro. Muitas pessoas diziam que Dustin tinha sido o apoio de que Vicki precisava. Dustin, gerente de armazém, priorizava a família e era muito próximo da filha de Vicki. Em outubro de 2017, Vicki adotou um cachorro de um abrigo local. Bruno era um cão mestiço de pastor alemão. Bruno tinha o hábito de fugir. Ele pulava várias vezes a cerca de 1,5 metro que dividia com o vizinho dos fundos, Michael Sadeghi, de 32 anos. Sadeghi e a família pareciam se dar bem. Dustin e Sadeghi já passearam juntos com seus cachorros várias vezes. Anteriormente, depois que Bruno pulou a cerca, Sadeghi devolveu o cachorro para eles sem reclamar. Para tentar impedir que Bruno pulasse a cerca, Dustin e Vicki colocaram um fio elétrico ao longo da cerca e compraram uma coleira de choque para o cachorro. Mas isso ainda não impediu Bruno de pular a cerca. No dia 17 de março de 2018, Bruno estava no quintal, amarrado a uma estaca na grama. Ele mais uma vez pulou a cerca. Infelizmente, a corda não era muito longa e Bruno ficou pendurado pelo pescoço do outro lado da cerca. Dustin e Vicki viram Bruno pendurado e correram para ajudá-lo. Dustin alcançou por cima da cerca e puxou o cachorro para o outro lado. De acordo com Vicki, Dustin deu um tapa no traseiro do cachorro e o repreendeu.
Naquele momento, Sadegh estava no segundo andar de sua casa e viu o casal e o cachorro pela janela. Sadegh gritou com Dustin, acusando-o de bater no cachorro. Vic gritou que Dustin só queria que o cachorro fosse disciplinado. Vic disse que Sadegh saiu e estava bravo. Ele novamente acusou Dustin de agredir o cachorro. Dustin se aproximou da cerca e tentou acalmar Sadegh. Dustin então se virou e começou a voltar para casa. De repente, Sadegh estendeu o braço por cima da cerca com uma arma na mão e atirou em Dustin. Dustin levou 4 tiros nas costas. Depois disso, Sadegh não disse nada e voltou calmamente para dentro de casa. Dustin Schmidt, de 42 anos, foi declarado morto no local. Michael Sadegh, de 32 anos, foi preso e acusado de assassinato. Michael Sadegh foi a julgamento em maio de 2019. Sadegh alegou que agiu em legítima defesa. Ele disse que viu Dustin bater no cachorro. Ele disse que Vic afastou Dustin do cachorro, mas ele retornou e bateu em Bruno de novo. Sadegh ficou bravo e disse para ele parar de bater no cachorro. Ele disse que, se visse o abuso novamente, ligaria para o 911. De repente, Dustin perdeu o controle e gritou com ele. Sadegh disse que viu Dustin colocar a mão perto de um dos bolsos. Dustin correu até a cerca e começou a escalá-la. Sadegh disse que temeu por sua vida e sentiu que não tinha outra escolha a não ser se defender, então atirou em Dustin. Porém, as evidências não sustentavam a versão de Sadegh. Dustin foi baleado 4 vezes nas costas. O júri deliberou por 2 horas. Consideraram Michael Sadegh culpado de homicídio em 1º grau. Ele recebeu uma sentença automática de prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Sadegh recorreu da sua sentença. Em maio de 2023, a condenação de Sadegh foi anulada pelo Tribunal de Apelações do Colorado. O colegiado de 3 juízes argumentou que o juiz do julgamento errou ao usar uma analogia para explicar a dúvida razoável. O juiz usou a analogia de comprar um carro usado. Ela pediu ao júri que imaginasse achar o carro desejado dentro do orçamento. Então, enquanto você está dirigindo, percebe que há problemas. Um jurado disse ter dúvidas sobre comprar o carro. O juiz perguntou: se a vendedora fosse freira e você não desconfiasse, compraria o carro? O jurado afirmou que compraria o carro. O juiz perguntou se comprariam o carro caso achassem problema na transmissão. O jurado disse que não compraria. O juiz afirmou que, sem problemas no carro, haveria dúvida razoável sobre a compra. Deveriam aplicar a mesma lógica ao avaliar a dúvida razoável quanto à culpa. O recurso afirmou que a dúvida razoável não funciona dessa forma. A analogia sugere que deve haver várias dúvidas sobre o caso, mas basta haver dúvida razoável sobre um elemento. Então, Sadegh teve novo julgamento determinado. Quase 3 anos depois, Sadegh ainda não foi julgado. No momento desta gravação, acredita-se que Michael Sadegh, de 40 anos, está detido enquanto aguarda julgamento no centro de detenção do xerife do condado de Adam, em Brighton, Colorado. Nenhuma data para o julgamento foi marcada. Richard Rosenthal? Visto de fora, os Rosenthal, que moravam em Framingham, Massachusetts, pareciam ter uma vida familiar idílica. Richard e Laura se conheceram enquanto trabalhavam na John Hancock Mutual Life Insurance. Eles se casaram em 1991. Em agosto de 1995, eles tinham uma filha de 4 meses. Eles eram um casal de boa situação financeira que morava em uma bela casa suburbana com fundos para um bosque. No entanto, a vida da família era profundamente conturbada. Richard já era abusivo antes do casamento.
No verão de 1990, enquanto namoravam, Laura chegou ao trabalho com um olho roxo e a bochecha machucada. Uma colega perguntou a Richard o que houve e ele disse que Laura bateu em uma porta. Ao ser questionado de novo pela colega, Richard disse que talvez a tivesse empurrado. Ela então caiu e bateu o rosto. 3 anos depois, Laura apareceu no trabalho com outro olho roxo. Richard repetiu que ela havia batido em uma porta. Em 1993, Laura ficou grávida de um menino. Em 18 de outubro de 1994, Laura deu à luz prematuramente. O bebê tinha um acúmulo de líquido ao redor do coração e dos pulmões. Infelizmente, após algumas horas, o bebê faleceu por insuficiência cardíaca. Richard ficou devastado com a perda do filho. Meses depois, Laura ficou grávida novamente. Ela deu à luz uma filha em abril de 1995. Richard não dava muita atenção ao bebê, mas era obcecado pelo filho falecido. Uma vez, quando Richard ficou sozinho em casa com o bebê, ele aprendeu na trocador enquanto preparava café. Richard era incrivelmente controlador. Ele controlava o dinheiro e dava a Laura só uma pequena mesada. Ela nem sequer podia mudar o termostato sem a permissão dele. Em 28 de agosto de 1995, um casal que morava em Hudson, Massachusetts, chamou a polícia. Eles tiveram um encontro estranho com Richard Rosenthal, de 39 anos. O casal tinha uma placa de carro que dizia 357 BAN. Richard o seguiu até a casa deles e tentou iniciar uma discussão sobre direitos de posse de armas. Quando a polícia chegou, achou o bebê no carro de Richard, numa bolsa com roupas ensanguentadas. Depois, foi à casa dele e encontrou uma cena de crime no quintal. Pulmões humanos e um coração estavam empalados em uma estaca de jardim de 45 centímetros. A polícia seguiu um rastro de sangue até o bosque atrás da casa e encontrou o corpo sem vida de uma mulher. O rosto estava tão espancado que era irreconhecível e o torso havia sido aberto. Depois, foi determinado que era o corpo sem vida de Laura Rosenthal, de 34 anos. Ela foi atingida várias vezes na cabeça por uma pedra do tamanho de um melão. Depois, ela foi aberta com uma faca de açougueiro e teve os órgãos retirados e empalados na estaca. Richard disse que eles a mataram depois de uma discussão, porque ela o criticou por queimar o CD. Richard foi preso e acusado de assassinato em primeiro grau. Richard Rosenthal, de 40 anos, foi a julgamento em outubro de 1996. Richard se declarou inocente por motivo de insanidade. Ele às vezes era chamado de assassinato do CD gravado. O advogado de Richard argumentou que ele tinha um longo histórico de doença mental e que as coisas pioraram após a morte de seu filho. O advogado apresentou textos que Ricardo escreveu antes da morte de Laura. Ricardo escreveu que achava que judeus eram alienígenas do espaço. Ele relatou ter conversado com Deus e que Deus lhe disse que ele havia matado o próprio filho por ter se afastado de seus ensinamentos. Ricardo também escreveu que não estava convencido de que seu bebê estava morto. Em vez disso, ele escreveu que a equipe do hospital conspirou e enterrou a criança errada. Ele também achava que alienígenas inimigos invadiam a Terra. Ele achava que sua esposa era uma vampira alienígena ou havia sido substituída por uma, participando da invasão. Na noite da morte de Laura, eles assistiram ao especial de TV Autópsia Alienígena. Depois ele saiu para rezar. Sua esposa o seguiu, e ele achou que alienígenas iam sair do corpo dela. Ele achava que sua vida estava em risco, então a matou em legítima defesa. O advogado de Richard argumentou que a natureza grotesca do assassinato era uma prova de que Richard tinha uma doença mental. Afinal, quem em sã consciência faria isso, ainda mais com o próprio cônjuge? A promotoria afirmou que Richard era um marido abusivo e controlador e fingia doença mental. Ele odiava a esposa
porque a culpava pela morte do filho deles. Após ser criticado por queimar o jantar, ele perdeu o controle, espancou-a até a morte e a mutilou. O julgamento durou 2 semanas e meia. Depois, o júri deliberou por 18 horas ao longo de 4 dias. Richard foi condenado por assassinato em primeiro grau por extrema atrocidade ou crueldade. Ele foi condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. No momento desta gravação, Richard Rosenthal está cumprindo pena no Old Colony Correctional Center, em Bridgewater, Massachusetts. Ele tem cerca de 71 anos de idade. Muito obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Se você gostou, agradeceríamos muito se você se inscrevesse. Também lembre-se de ver nossos shorts no YouTube, Instagram e TikTok. Mais uma vez, obrigado por assistir.